Prepare-se. O que você vai ouvir agora pode se transformar para sempre a forma como você ora, cria, deseja e manifesta. Neville Goddard nos revela, palestra nesta extraordinária, que dentro de cada um de nós existem dois seres. O homem exterior, limitado pelo sentido, e o segundo homem, o Senhor que vem do céu, a nossa própria imaginação humana, o verdadeiro Deus em ação. O que Neville ensina aqui é uma chave espiritual raríssima. Você não conversa com Deus, você desperta a Deus. E esse despertar acontece quando você entra no clima do desejo realizado. Hoje, você vai entender finalmente o que significa a frase: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Se você aprender a pensar a partir do seu desejo, e não sobre o seu desejo. Se você aprender a habitar esse estado como sua nova morada interior, nada, absolutamente nada, poderá ser negado. Essa palestra muda destinos. Que dá o verdadeiro poder da imaginação. Antes de iniciar a palestra de hoje, se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal. Deixe seu like e seu comentário, ficarei muito grato em responder sua mensagem. E se esse conteúdo te tocar de alguma forma, compartilhe com mais pessoas. Muito obrigada. Paz e bênçãos na vida de todos. Vocês verão que a mensagem desta noite é muito prática. Não creio que perturbará ninguém, mas há ajustes a serem feitos em relação ao que o homem acredita que Deus seja e o que Deus realmente é. As Escrituras nos dizem, no nascimento dos gêmeos, que dá início ao grande drama narrado nas Escrituras. Em seus membros, e estou falando agora, não de qualquer pessoa, mas de vocês individualmente. Em teus membros jazem duas nações, raças rivais desde o nascimento, uma prevalecerá sobre a outra, e a mais jovem reinará sobre a mais velha. Gênesis 25, 23. Essas coisas estão em você individualmente. É-nos dito que o mais jovem, que naturalmente é o segundo homem, é o Senhor vindo do céu. Esse é o segundo homem, ele dorme em você. Você o despertará, e ele se tornará o mestre. Ele reinará. No momento, na maioria do mundo, as pessoas estão totalmente inconscientes disso. Portanto, ele dorme e, por isso, não reina. Aquele que é conhecido nas Escrituras é chamado Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo é a sua própria e maravilhosa imaginação humana, esse é Deus. Agora, todo o vasto mundo, e tudo o que nele existe, nada mais é do que a satisfação da fome. Essa é a essência da vida e a satisfação da fome. E existem infinitos estados a partir dos quais o Senhor pode contemplar o mundo para saciar essa fome. O primeiro homem não consegue fazer isso, ele só pode se alimentar daquilo que seus sentidos lhe ditam. Onde quer que esteja, ele se alimenta dos fatos da vida conforme os percebe. Cabe ao segundo homem libertar-se dessa restrição e entrar em um estado, qualquer estado no mundo, e se alimentar dele, e então, com o tempo, levar o primeiro homem a se alimentar dele. No capítulo 14 de João, lemos o seguinte: Não se perturbe o vosso coração, nem tenhais medo. Credes em Deus, crede também em mim. João 14, 1. Agora, este não é um homem falando com você de fora. Creiam também em mim. Vocês creem em Deus, creiam também em mim. No mesmo capítulo, ele dirá que ele é Deus. Mas que homem realmente acreditaria que essa presença dentro de si é Deus? Agora, ele lhe diz: Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Salmo 46, 10. Não é outro homem falando com você, além de você mesmo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Você consegue acreditar nisso? Se você consegue acreditar, então tudo lhe é possível. Pois para Deus tudo é possível. Mateus 19, 26. Será que alguém realmente pode acreditar nisso? É isso que me é dito no Salmo 46. Aquietai-vos e sabei que eu. Coloque a pequena palavra sou ali agora. Agora nos dizem, ele dorme, e então veio a ligação. Desperta. Por que dormes, Senhor? Não nos rejeites para sempre. Salmo 44,
23. Este Deus dorme no homem. O homem precisa despertá-lo. Ele não sabe que sua própria e maravilhosa imaginação humana é Deus. Ora, na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu vô-lo teria dito. Vou preparar-vos lugar. E, quando eu for, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que, onde eu estiver, estejais vós também. João 14 versículo 2, 3. Agora, essa conversa acontece dentro de você individualmente, entre os dois. Estou falando agora comigo mesmo. Na casa de meu pai. Eu sou o pai. Há inúmeras moradas, estados de consciência. Se não fosse assim, eu lhes teria dito que vou preparar-lhes lugar. E quando eu for, voltarei e os levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, vocês estejam também. Estou aqui, e meus sentidos me prendem a este cômodo, mas não quero estar aqui. Quero estar em outro lugar. Conheço meu saldo bancário. Conheço minhas obrigações para com a vida. Estou preso ao que sei. O homem exterior se alimenta disso, mas ele quer mais do que isso. Há algo em mim, o segundo homem, que nasceu do céu, que me diz que existem inúmeras mansões para as quais posso ir. Você não pode ir, eu posso ir e prepará-las para você. Mas, quando eu for para vos preparar a bênção, voltarei e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. E agora, como faço isso? Observo o meu mundo e percebo que sou muito limitado. Tudo em mim é algo que eu gostaria de romper, transcender, tornar-me uma pessoa melhor, mais segura, capaz de desempenhar um papel mais importante no mundo. Gostaria de fazer tudo isso, mas a razão me diz que não estou conseguindo, e meus sentidos confirmam minha razão. Agora, será que existe algo em mim, meu eu verdadeiro, capaz de realizar isso? Sim, minha imaginação consegue fazer isso. Na minha imaginação, eu preparo o estado. Eu realmente entro nesse estado e o preencho com o meu próprio ser, e vejo o mundo a partir desse estado. Eu não penso nele, eu penso a partir dele. Quando penso a partir dele, estou, na verdade, preparando esse estado. Então eu retorno ao ponto onde deixei isso, o homem exterior, e mais uma vez me uno a ele, e nos tornamos um, novamente. Agora eu o conduzo através de uma ponte de incidentes, uma série de eventos que me levam em direção àquilo que preparei, e o levo comigo e entro no próprio estado. Ele se alimenta agora, literalmente, desse estado. É a isso que chamo de oração. Não voto por ela, não imploro, não peço a nenhum ser no mundo, a ninguém, incluindo o que o mundo diria ser Deus. Pois, quando você encontra Deus ao aquietar-se e sabe que eu sou Deus, então a quem você pode recorrer para qualquer coisa neste mundo, se realmente crê nas Escrituras? Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus? Salmo 46, 10. Se você não está familiarizado com as Escrituras, leia o capítulo 46 dos Salmos de Davi, versículo 10. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Então, a quem você poderia recorrer? É uma comunhão interior consigo mesmo. Mas o homem fala com um Deus externo, suplica a um Deus externo e implora a um Deus externo. Isso me lembra um jantar que William Lyons Phelps ofereceu. Se você não sabe quem ele é, aliás, quem ele foi um dos maiores educadores do nosso país neste século XX, William Lyons Phelps. Ele e a senhora Phelps receberam Edna Ferber, a escritora. Quando se sentaram para jantar, a senhora Phelps disse-lhe: William, por favor, faça uma oração antes de comer. Ele fechou os olhos, inclinou a cabeça e, depois de uns 10 ou 15 segundos, disse: Amém. E ela disse-lhe: Ora, William, não ouvi uma palavra do que disse, e ele respondeu: Não estava a falar consigo, minha querida. As pessoas se sentam para agradecer a Deus dizendo: Abençoe as mãos que prepararam esta comida, palavras que, no entanto, não significam nada. Você se volta para o seu interior e não faz um pedido. Você se apropria. A oração nada mais é do que a apropriação subjetiva da esperança objetiva.
Eu espero por isso e aquilo, eu o desejo como um fato objetivo. Agora, preciso me voltar para o meu interior e apropriá-lo subjetivamente. Assim, a oração é a apropriação subjetiva da esperança objetiva. É a isso que chamo de fé em Deus, que nada mais é do que fé em mim mesmo, pois o eu do homem, a verdadeira identidade do homem, é Deus. Esse é o Jesus Cristo das Escrituras. Vocês não percebem que Jesus Cristo está em vocês? Examinem-se e vejam. É isso que nos é dito para fazer na segunda carta de Paulo aos Coríntios. Leia no capítulo 13, versículo 5, de 2 Coríntios. Examinem-se para ver se vocês estão firmes na fé, provem a si mesmos. Ou não reconhecem que Jesus Cristo está em vocês? 2 Coríntios 13, 5, versão padrão revisada. Bem, se ele está em mim, então onde irei encontrá-lo? Como me dirigirei a ele? Ele está em mim. Ele está no meu próprio ser. Eu simplesmente comunico com o meu ser. Existem inúmeros estados no mundo, então escolho o estado que quero expressar neste mundo, e não pergunto a você nem a ninguém se isso é bom para mim. Não consulto ninguém. Isso se enquadra na regra de ouro? O que estou perguntando agora, eu perguntaria para outra pessoa. Eu perguntaria para outra pessoa se o que estou buscando agora para outra pessoa fosse algo que eu pediria para mim mesmo? Bem, a regra de ouro é: faça aos outros o que você gostaria que fizessem a você. Se você tiver isso em mente, não tem como errar. Qual o problema em pedir para outra pessoa o que você pediria para si mesmo? Há algo de errado em ter segurança? Nada. Há algo de errado em ser limpo, íntegro e decente? Há algo de errado em contribuir para o bem do mundo? Qual o problema nisso? Há algo de errado em ser feliz no casamento, orgulhoso da mulher que leva seu nome, ou ela orgulhosa do homem cujo nome ela leva? Qual o problema nisso? Esqueça isso. O mundo inteiro é um campo vasto para colher. Você não escolhe esta mulher ou aquela mulher. Escolha o estado. Eu quero ser plenamente feliz, e se eu fosse, como eu veria o mundo? E como o mundo me veria? Bem, isole-se do mundo, volte-se para o seu interior e aproprie-se desse estado. E, a partir desse interior, deixe que seus amigos o vejam, da maneira como eles teriam que vê-lo se o que você agora presume ser fosse realmente verdade. Por isso, intitulei a palestra de hoje à noite de O Clima, Captando o Clima. Tudo isso se baseia nesse clima. O capítulo 25 do livro de Gênesis. E ela deu à luz gêmeos, porque em seus membros estavam essas raças rivais desde o nascimento, chamadas nas escrituras de Esaú e Jacó, e vocês pensam que eram dois indivíduos que viveram há milhares de anos. Não, eles estão aqui, em cada um de nós neste mundo. Esses são os estados eternos de consciência personificados nas Escrituras como dois meninos. As Escrituras não são história secular. São história da salvação. E, portanto, eles não viveram há milhares de anos, eles vivem agora em você, e você precisa dar à luz a ambos. Você já deu à luz o primeiro. O primeiro é o seu homem exterior, o homem que agora é um homem dos sentidos, um homem coberto de pelos, como nos é dito. Esaú saiu primeiro e era coberto de pelos por todo o corpo. Seja você homem ou mulher, você é coberto de pelos por todo o corpo. Esse é o seu eu exterior, o homem do mundo dos sentidos. Então surge o segundo filho, um rapaz de pele macia, chamado Jacó. O nome Jacó significa suplantar. Ele suplantará seu irmão, ele é o segundo, mas virá primeiro. O segundo homem é o Senhor dos céus, e o segundo filho é a sua própria e maravilhosa imaginação humana. Quando você a estimula, a desperta e o traz à existência, você pode fazer maravilhas neste mundo. Experimente agora mesmo. Você está sentado aqui nesta sala, eu estou aqui em pé, eu poderia, num piscar de olhos, me colocar do lado de fora desta sala e observá-la de lá, e ver o interior desta sala, não deste púlpito, mas de fora. Isso é exercitar o homem interior. Saia mentalmente, não fisicamente, e observe esta sala de fora.
Enquanto estou sentado aqui, posso me colocar no meu quarto de hotel lá embaixo e então observar esta sala e pensar nela, mas pensando do meu quarto lá embaixo. Posso me colocar em qualquer parte do mundo e pensar a partir dela, e pensar no mundo e em tudo mais. Esse é o segredo, pensar a partir do que eu quero, em vez de pensar no que eu quero. Quando sei o que quero neste mundo, quando penso nisso, está sempre além do meu alcance. Quando sei o que quero, entro nesse estado e penso a partir dele. Imagine-se agora em sua própria casa esta noite e observe este prédio, este clube, da sua casa, e você verá este prédio, não de dentro dela, você pensará nele e o estará observando do seu quarto. Agora, o estado de consciência ao qual você retorna com mais frequência é o lugar onde você realmente habita, aquele estado habitual a partir do qual você vê o mundo. Você o vê a partir da pobreza, dizendo, e eu sou pobre? Você caminha pelas ruas pensando, como sou pobre? Então você está vendo o mundo a partir do estado de pobreza. Será que eu estou vendo o mundo a partir do estado de alguém completamente desconhecido e indesejado? Bem, esse é o meu lar. O lugar ao qual eu retorno habitualmente constitui a minha morada. Eu não preciso permanecer lá. Na casa de meu pai há inúmeras moradas, se não fosse assim, eu vou-lo teria dito. Vou preparar-vos lugar. E quando eu for preparar o lugar, voltarei e levarei vocês comigo, pois onde eu estiver, naquele estado preparado, vocês também estarão. Então, agora eu assumo um estado. Quero ser conhecido. Quero contribuir para o bem do mundo. Quero também viver bem, e quero dizer bem mesmo. Quero me sentir seguro, não apenas financeiramente, mas socialmente, de modo que, ao entrar em uma sala, eu não me sinta constrangido, não importa quem sejam. Podem ter todos os diplomas do mundo. Podem vir das maiores universidades do mundo e serem orados mundialmente. Mas eu quero estar na presença deles e não me sentir insignificante. Quero me sentir um homem. Não devo baixar a cabeça de vergonha por causa de qualquer restrição do meu passado. Se eu nasci em desvantagem social, financeira ou intelectual, não importa. Quero me sentir importante, quero me sentir grandioso. Quero me sentir certo. Muito bem, em que estado nos encontraríamos se isso fosse verdade? Concebo um estado que, se fosse verdadeiro, realizaria todos os meus desejos. Entro nesse estado. Ora, a primeira vez que entro nesse estado e observo o mundo a partir dele, é maravilhoso, mas talvez eu nunca mais volte a esse estado. Portanto, não é o meu lar. Quero fazer desse estado o meu lar perpétuo, então habito automaticamente nesse estado, e se habito nele de tal forma que automaticamente estou nesse estado, ele se torna a minha morada. Então, irei e prepararei um lugar para vocês. Não estou falando com você, estou falando comigo mesmo. Eu te levarei, Neville, nascido em desvantagem, nascido desconhecido, indesejado, pobre, tudo o que é estar em desvantagem, e te levarei, Neville, agora que você me encontrou, o segundo homem, o Senhor do céu, sua própria e maravilhosa imaginação humana, agora que você me desperta, eu irei. E permanecerei nesse estado e me sentirei como Neville, aquele homem exterior que acabei de deixar na cadeira ou na cama. E verei o mundo como Neville veria se estivesse comigo agora. Vejo o mundo a partir desse estado. E então, quando me parecer natural, retornarei ao homem exterior físico que deixei na cadeira, que deixei na cama, e ao retornar, nos fundimos e nos tornamos uma só pessoa, não duas. Então, atravessarei uma ponte de incidentes que não construo racionalmente, ela simplesmente aparece, e atravessarei uma série de eventos que não determino racionalmente, eles simplesmente acontecem. Atravessarei essa ponte de eventos até o estado em que entrei e onde agora permaneço. Mas quando chego lá, parece tão natural. O homem que pensava, devido às suas limitações passadas, que jamais conseguiria alcançar esse estado, agora se encontra nele. Não importa quem ele encontre, ele os encontra a partir desse estado, e isso lhe é perfeitamente natural. Essa é a história que as Escrituras ensinam a você, a mim e a todos no mundo. Mas, até que você encontre Deus, que é o seu próprio eu, você não conseguirá.
Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Não existe outro Deus. E você acha que isso é blasfêmia? Muito bem, aquele que ensinava a história também foi acusado de blasfêmia, pois disse: Eu sou Deus, e pegaram pedras para apedrejá-lo. Isso não significa que um homem esteja fazendo uma declaração ousada externamente. O homem exterior pega os fatos da vida, essas são as pedras, para apedrejá-lo, e então cita as Escrituras, e cita o Salmo 82. Não está escrito na Escritura que eu digo: Vós sois deuses, todos vós filhos do Altíssimo? Se eu digo que sou o Filho de Deus, e que o Filho de Deus e Deus são um só, por que me apedrejais, sendo que a Escritura vos ensina que sois filhos de Deus? João 10 versículo 34, 37. Então eles não puderam apedrejá-lo naquela época porque ele estava apenas citando o livro deles. Bem, eu estou apenas citando esta noite o seu livro, que é o meu livro. É o livro que liberta todos os homens deste mundo, se você souber quem você é. Sua verdadeira identidade é Jesus Cristo. E Jesus Cristo não é um ser que veio há 2000 anos e depois partiu. Ele disse: Estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Mateus 28, 20. Se ele está sempre comigo, onde ele está? Ele disse: Estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então, onde ele está? Eu certamente sei onde ele está. A conversa, agora, estou citando o capítulo 8 do livro de João. Ela está acontecendo dentro de você. Ninguém mais a está ouvindo. Estou citando apenas agora uma passagem do capítulo 8 de João. Vocês são daqui de baixo, eu sou daqui de cima, vocês são deste mundo, eu não sou deste mundo. Eu digo que vocês morrerão em seus pecados, pois certamente morrerão em seus pecados, a menos que creiam que eu sou. João 8 versículo 23, 24. Estou citando apenas o capítulo 8 do Evangelho de João. Nas Escrituras, o que está em cima e o que está dentro são a mesma coisa, o que está embaixo e o que está fora são a mesma coisa. Portanto, quando você lê: Eu sou de cima, ele está dizendo a vocês: Eu sou de dentro, pois ele lhes diz: O reino dos céus está dentro de vocês. Lucas 17, 21. Portanto, eu venho de cima, logo, venho de dentro. Você, o homem exterior, vem de fora, logo, você vem de baixo. Você é deste mundo. Não preciso permanecer ancorado ao que meus sentidos ditam e me dizem que sou. Não preciso estar aqui. Você, olhando para mim de fora, como o homem exterior, dirá: Neville está na plataforma. Conhecendo todo o meu mundo exterior, você conheceria minhas restrições, minhas limitações. Você não conhece minhas ambições, meus sonhos, meus desejos. Eu, e somente eu, conheço minhas ambições e meus desejos. O homem interior os conhece e sabe como entrar nesses estados e preparar um estado para que o homem exterior os realize. O homem exterior não consegue fazer isso. O homem exterior está completamente ancorado em seus sentidos e confirmado por sua razão. Agora, deixe-me compartilhar com vocês uma história simples. Na época em que aconteceu, parecia algo impossível. Logo após o fim da guerra, fiz minha primeira viagem com minha esposa e minha filhinha para a ilha de Barbados, nas Índias Ocidentais. Não fiz nenhum preparo para a volta. Embarquei em Nova York. Pensei que ficaria alguns meses na ilha com minha família, que estava toda em Barbados, sem fazer nenhum planejamento para o meu retorno. Então chegou a hora do meu retorno, pois eu tinha um compromisso em Nova York na primeira semana de maio. Cheguei a Barbados no final de dezembro e tive esses 4 meses paradisíacos, ou quase 4. Quando fui à companhia de navegação, mostraram-me uma lista enorme, que ia daqui até lá, de pessoas esperando para embarcar. E isso era só na ilha de Barbados. Havia listas igualmente longas em todas as outras ilhas, Trinidad, São Vicente, Granada, em todas as ilhas, e apenas 2 navios atendiam a todas elas, e um pequeno,
com capacidade para 60 passageiros, e outro com capacidade para 125, e centenas de pessoas em cada ilha esperando. Bem, eles disseram, e ora, Sr. Goddard, o senhor não poderá sair desta ilha antes de outubro, no mínimo. Eu perguntei. Esse é o veredito final? Eles responderam. Sim, é definitivo. Veja a lista, e isso se refere apenas a Barbados. Estamos em abril. Nunca pensei em me candidatar antes disso. Meu irmão Vitor disse. Como você pôde sair de Nova York, a capital do mundo, a capital financeira do mundo? Lá eles sabem tudo sobre como fazer essas coisas. Por que você não combinou isso com eles quando foi embora? Eu respondi. Nunca me ocorreu. Não importa. Sentei-me no meu quarto de hotel em Barbados, acomodei-me e imaginei-me num pequeno barco, um bote, que me levaria até o navio que me aguardava na baía. Senti o balanço do pequeno barco. Nesse barco estavam a minha família, alguns membros da minha família, meu irmão Vitor, minha irmã Daphne mais um ou dois, e, naturalmente, minha esposa e minha filhinha. Então, senti o navio se aproximar do navio principal que nos levaria de volta a Nova York. E então, em minha imaginação, supus que meu irmão Vitor pegou minha filhinha, subiu na prancha e caminhou com ela até o convés, e eu ajudei minha esposa em seguida, depois minha irmã Daphne, e então eu subi, e fomos subindo. Quando cheguei ao topo da passarela, tudo na minha imaginação, dando a tudo uma vivacidade sensorial, conferindo-lhe todos os tons da realidade, eu não tinha cabine reservada, então não podia descer até ela. Simplesmente me virei no topo da passarela, dei 3 ou 4 passos e então coloquei as mãos no corrimão, para poder sentir o cheiro da água do mar, o sal trazido pelo vento. Eu podia senti-lo no corrimão, e então olhei para a ilha com nostalgia. Eu estava deixando uma ilha perfeitamente adorável com tantos membros da minha família, e ainda assim era um sentimento dividido. Estava feliz por estar partindo porque precisava voltar para Nova York a caminho de Milwaukee, e ao mesmo tempo, estava dividido em minhas emoções porque havia uma tristeza, uma doce tristeza por deixá-los e ainda assim feliz por ir embora. E foi esse o clima que eu captei. Eu captei essa sensação. Não sei se você já teve a experiência de ir a algum lugar dividido entre o desejo de ir e a relutância, por estar deixando algo precioso para trás. Bem, esse era o meu estado de espírito. Eu me contagiei com esse sentimento. E então continuei olhando para a ilha, até que finalmente me libertei desse dilema e aqui estou eu, sentado na minha cadeira no quarto do hotel em Barbados. Na manhã seguinte, o telefone tocou. Ao atender, era a Oceanship Company ligando, Sr. Goddard, acabamos de receber um telegrama de Nova York cancelando uma passagem no próximo navio, que poderia levá-lo a Nova York no primeiro dia de maio. O senhor gostaria de reservar para si, sua esposa e sua filha? É uma cabine menor, na verdade, com apenas 2 camas, mas sua filhinha tem apenas 3 anos, então ela poderia dormir com o senhor ou com a senhora Goddard. Há 2 camas e um banheiro privativo. Tudo é perfeito, mas o senhor sabe, o navio é pequeno. Ele comporta apenas 60 passageiros. Eu disse, já vou descer. Então, desci e pensei em descobrir mais detalhes. Perguntei à agente. Por que o cancelamento? Bem, ela disse, só posso especular. Eles não nos avisaram, nos enviaram um telegrama. Houve um cancelamento na viagem de volta. Eu disse, e certo, está cancelado. Por que vocês não deram o quarto para nenhuma das outras pessoas que estavam esperando? Havia centenas e centenas de pessoas esperando. Bem, ela disse, temos uma senhora aqui, uma americana, que nos incomoda semana após semana para que a tirem de Barbados e voltem para Nova York, então ligamos para ela primeiro, e ela disse: não é conveniente para mim ir agora. Então, ligamos para você porque você tem 3 pessoas para ir, e pensei que vocês poderiam usar o quarto para as 3. E não vamos avisar nenhuma das outras centenas de pessoas que estão esperando. Então, não fiz mais perguntas.
Peguei o dinheiro e voltei a tempo para meu apartamento em Nova York e depois para meu apartamento em Milwaukee. Quando conto essa história pela primeira vez, a reação comum é: será que isso foi justo? Você consegue imaginar? Será que foi justo fazer isso com todos os outros que estavam esperando? Eu não estava administrando a Alcoa Steamship Company. Eu estava aplicando o princípio de Deus. Não me importaria se houvesse 1 milhão de pessoas lá, eu pularia por cima de 1 milhão. Essa não é a minha preocupação. Estou simplesmente aplicando a lei de Deus. Quando desejares, acredita que já o recebeste, e o receberás. Como me é dito no capítulo 11 do livro de Marcos, versículo 29, tudo o que fizerem e tudo o que disserem, se não duvidarem que acontecerá, assim lhes será feito. Bem, eu fiz o que as Escrituras me dizem que devo fazer, acreditar que recebi a mensagem e agir de acordo com essa crença. Então, agi conforme a crença. O que eu faria se fosse verdade? Eu subiria na prancha. Naqueles dias, em 1945, não tínhamos um porto de águas profundas, agora temos. Mas naquela época era preciso ir até o navio em um pequeno bote. Então, fiz exatamente o que faria se fosse embarcar no navio. Subi a bordo do pequeno barco e, quando chegamos ao navio grande, por incrível que pareça, meu irmão Vitor subiu com minha filhinha nos braços, o primeiro a desembarcar. E então vieram minha esposa, minha irmã, exatamente na ordem que eu havia imaginado. Não me importaria se essa ordem fosse quebrada ou não, mas aconteceu exatamente como eu imaginei. Então, eu lhes digo, eu o encontrei. Quem? Encontrei quem? Eu encontrei o Senhor Jesus Cristo. Encontrou? Como ele é? Ele é igualzinho a mim. Vocês o encontraram? Bem, não olhem para mim, porque quando vocês o encontrarem, ele será igualzinho a vocês, esse é o Senhor Jesus Cristo, igualzinho a vocês. Não existe outro Senhor Jesus Cristo. Ele se tornou você para que você pudesse se tornar o Senhor Jesus Cristo. E quando você o vê, ele é exatamente como você. Portanto, não se voltem para ninguém neste mundo e digam: ali está ele, pois isso é mentira, ou, e aqui está ele, isso também é mentira. Então, qualquer pessoa que lhes disser que Neville é o Senhor Jesus Cristo, o seu Jesus Cristo, neguem. Neguem completamente. Neville não é o Senhor Jesus Cristo para vocês. Mas eu encontrei o Senhor Jesus Cristo em mim, através da minha própria e maravilhosa imaginação humana. E compartilho com vocês o que encontrei. Um dia você o encontrará como a sua própria e maravilhosa imaginação humana. Então chegará o dia em que tudo o que foi dito sobre o Senhor Jesus Cristo nas Escrituras, você experimentará em primeira pessoa, no singular, no presente, tudo o que foi dito sobre ele. Então você saberá quem é o Senhor Jesus Cristo. Então você saberá quem é o Pai, quem, verdadeiramente, Deus é. Entretanto, teste-o. Submeta-o ao teste extremo. Eu lhe digo, você verá que ele jamais falha. Ele é a sua própria e maravilhosa imaginação humana. Bem, nesta história que começamos esta noite, os dois filhos são levados ao pai. O pai é Isaque, e Isaque é cego. Havia dois filhos, o primeiro é Esaú. Ele é coberto de pelos. Isso representa toda criança nascida de mulher, esse é o homem exterior, pois o cabelo significa a coisa objetiva mais externa do mundo. No homem, o cabelo vem primeiro, depois vem a pele, depois a gordura, depois os ossos, mas o cabelo é a parte mais externa do homem. Então, ele é coberto de pelos. O próximo não tem cabelo, ele é careca. Ele é Jacó. A palavra significa suplantador. O pai pediu uma refeição. Por isso eu disse antes que o mundo inteiro, a vida inteira, nada mais é do que saciar a fome. Então, o pai está com fome e quer carne de veado bem preparada, como sempre gosta, e dá essa ordem ao seu primogênito, Esaú. Esaú era caçador. Ele sai para caçar a carne de veado e a prepara para agradar ao pai. Jacó ouve o pedido de seu pai. Lembre-se, seu nome é suplantador,
mas a ordem foi dada a seu irmão Esaú. Então, ele mata um bode, tira a pele e a veste para enganar seu pai, fazendo-o acreditar que ele é Esaú. Ele prepara o bode e o leva até seu pai, dizendo: Pai. E Isaque responde: Sim, meu filho. Então Isaque disse: Sou cego, meu filho. Não posso ver. Aproxime-se para que eu possa senti-lo, para que eu possa tocá-lo. E coberto com a pele do bode, ele se aproxima, e Isaque estende a mão e o toca. Ele diz: Sabe, sua voz soa como a de meu filho Jacó, mas você se sente como meu filho Esaú, e então o abençoa. E então, tendo recebido a bênção, Jacó desaparece. Então seu filho Esaú chegou com a carne de caça e perguntou: Quem é você? Ele respondeu: Sou seu filho Esaú. Bem, disse ele, deve ter sido seu irmão quem veio, e eu o confundi com você, então o abençoei, e não posso reverter isso. Não posso retirar a bênção. Eu o abençoei, e a bênção permanece com ele. Então, você fecha os olhos e você é Isaque, você não consegue ver, Isaque é cego. Feche os olhos e você não consegue ver o quarto. Agora, interiormente, você tem os dois filhos. O quarto exterior é o seu Esaú. Você o fecha completamente e ambos vão caçar. Esaú vem depois, Jacó vem primeiro e transmite os tons da realidade ao seu pai. Seu pai é o seu próprio e maravilhoso eu sou. Bem, esse é Deus, o nome de Deus para sempre é eu sou. Então, eu sou está esperando para sentir os tons da realidade daquilo que ele deseja, e ele sente que é tão real, tão natural. Bem, ele sabe que isso é subjetivo, então ele disse: Você tem a voz parecida com a de Jacó, mas chegue mais perto, meu filho, para que eu possa te sentir. E ele o sente como eu senti o corrimão do navio, como eu podia sentir o cheiro do sal do mar no vento, como eu podia ver mentalmente a ilha, como eu podia sentir o navio balançando um pouco sob meus pés. Tudo isso era o tom da realidade. Este, agora, é Esaú, parece real, e por isso estou dando realidade a este estado, estou lhe dando uma bênção. Então abro os olhos e me vejo sentado em uma cadeira no meu quarto de hotel. Bem, de repente Esaú retorna, quer dizer, Esaú era o lugar que eu havia deixado. O quarto em que eu estava sentado era o meu Esaú, aquele era o mundo objetivo. Ele retorna. E eu digo: o que eu fiz? Entrei num estado de transe e o revesti de realidade. Dei-lhe todas as nuances de um mundo objetivo, e pareceu-me tão real que lhe concedi a bênção de ser real, de nascer. Agora isso retorna, e sem dizer uma palavra, está me dizendo: Você se enganou. Você foi enganado por meu irmão, o estado subjetivo chamado Jacó. E eu digo a mim mesmo, sabendo quem Deus realmente é. Ele não pode retirar sua bênção. Ele lhe deu o direito de nascer, o direito de se tornar objetivo, o direito de se tornar real, e em 24 horas nasceu, tornou-se real. E então, 3 semanas depois, embarquei naquele navio e completei toda a jornada. Repeti isso inúmeras vezes, e nunca falha. E aqueles que crerem e colocarem à prova não podem falhar. Não podem falhar. Este é o princípio das Escrituras. Então, você realmente dará a isso um tom de realidade? Você realmente acreditará, antes de tudo, que o Deus que você agora adora como algo externo, existe de fato dentro de você como sua própria e maravilhosa imaginação humana? Se você acreditar nisso, e não me considerar um blasfemo por dizer isso, nem um amaldiçoado por tê-lo proferido, mas posso lhe dizer, espero, pelo seu próprio bem, que você acredite. Mas, sinceramente, no fundo do meu coração, quer você acredite ou não, não me importa, porque chegará o dia em que você terá que acreditar, porque você o vivenciará. Se eu puder ajudá-lo a apressar esse dia, é para isso que estou aqui. Mas dizer que vou obrigá-lo a acreditar, não. Não sou indiferente à sua crença, só posso apelar para que você acredite para o seu próprio bem, para que você possa pegar o que tem e transcender através do uso desta lei. Independentemente do que você tenha neste mundo, posso lhe dizer, ninguém está verdadeiramente satisfeito. Jantei bem hoje,
mas amanhã terei fome, e a fome acompanha o homem para sempre, e Deus é a satisfação suprema da fome. Mas essa verdade ainda não chegou à maioria. Ele nos diz isso no capítulo 8, versículo 11, de Amós. Enviarei fome sobre o mundo, não será fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir a palavra de Deus. Agora, isso vem no final, porque o homem comum não tem fome da palavra de Deus. Ele é complacente. Ele dirá: eu sou cristão. E daí? Eu sou cristão, vou à igreja, contribuo para a igreja, e então ele pensa que tudo o que ele faz como cristão termina aí. Bem, a fome não é satisfeita, porque quando ele envia essa fome sobre o indivíduo, nada além de uma experiência com Deus pode satisfazer essa fome. Bem, até que ele envie essa fome, todas as outras fomes podem ser satisfeitas, como a fome por segurança, a fome por um emprego melhor, a fome por uma ascensão na hierarquia da sua posição atual, a fome por, enfim, qualquer fome. Toda fome pode ser satisfeita se você aplicar esse princípio. Mas então chegará aquele dia, ele enviará a fome sobre vocês, pois vocês são a terra da qual ele fala. Não tem nada a ver com o mundo, com a fome no mundo, ou se há fome no mundo todo, porque eles não sabem como saciar sua fome. Há fome, sim, mas não é a fome da qual ele fala. Ele diz que não é fome de pão, não é sede de água, mas sim de ouvir a palavra de Deus. Então, estou compartilhando com vocês a palavra de Deus conforme a experimentei pessoalmente. Experimentem esta noite. Ignorem o óbvio. Esse é Esaú, mandem-no caçar. E então, iludam-se. Na ausência dele, tragam o segundo filho, que é o Senhor vindo do céu, e o envolvam com as nuances da realidade, e sintam como ela é real. Deem a ele toda a vivacidade sensorial, e quando ela assumir as nuances da realidade, abram os olhos. Então Esaú retorna da caçada, e vocês lhe contam o que fizeram, e ele clama porque seu filho, o segundo homem, os enganou e o traiu pela segunda vez. Você pode aplicar esse princípio todos os dias e se enganar, mas ele funciona. Contudo, mantenha-o sempre dentro dos limites da regra de ouro, para que ninguém se machuque. Não me importo com quem não conseguiu a passagem para o norte. Não me importo com o que levou a mulher a não embarcar. Não me importo com o que levou o passageiro de Nova York a cancelar a viagem. Não tenho queixas, nem palavras, simplesmente fiz o que me foi pedido. Eu queria sair dali. Me vi presa até outubro, no mínimo, com meus compromissos em Milwaukee. Eu não podia fazer isso. Eu tinha que voltar, e voltei. Portanto, digo-vos, este princípio não vos pode falhar. Mas nós somos o poder operante. E não vos ajoelhais para rezar a um Deus externo. Fazei exatamente o que o grande William Lyons Phelps fez, e dizei ao mundo inteiro: não estou falando com você, meu querido, estou em comunhão com meu eu. E se agradeço pelo que aconteceu, não agradeço a você, agradeço ao ser dentro de mim, louvor constante a esse poder miraculoso que reside em mim. E você caminha na consciência de estar constantemente louvando por esse poder milagroso que se tornou você, para que você possa se tornar ele, e esse poder é o Senhor Jesus Cristo que está em você, e não há outro. Então, enquanto o mundo inteiro espera que ele venha de fora, como disse o grande evangelista de hoje, é imanente. Ele está sobre nós. Ele está vindo. Estou aqui para recebê-lo. Ele esperará em vão para sempre. Pois quando ele vier, não virá de fora. Quando ele vier, ele surgirá de dentro, e você é ele. Ele está alcançando milhões de pessoas, mas ainda está no jardim de infância. E o que você espera? Ele não pode lhes dar mais do que leite. Mas, com o tempo, você precisa ser desmamado do leite e passar a consumir alimento sólido, e então compreenderá o verdadeiro significado do grande mistério da fé cristã. Então, o mundo aceitou isso em uma pequena história. Tudo bem, mas não continue para sempre vendo apenas essa pequena história. Aprenda a extrair o significado da história e espere que ele se revele dentro de você. Entretanto, aplique o que você ouviu esta noite e, antes de eu deixar a cidade no final da próxima semana,
você deverá ser capaz de me dizer que conseguiu o que desejava esta noite. Agora, vamos entrar no silêncio.